Bom, meus amigos, mais uma vergonha. Tá difícil, né? Depois da gente viver um sonho, eu não vou falar sonho americano, que isso é escroto, mas depois da gente viver um sonho na Copa do Mundo, que foi nos Estados Unidos, né? O Fluminense passando de fase, jogando muito bem contra o Borussia, não tão bem contra o Sam, mas vencendo, não tão bem contra uma Mamelodi, mas se classificando, uma Mamelodi, né? Passando pela Inter de Milão, vice-campeã europeia, passando pelo Al Hilal, que tinha eliminado o Manchester City, né, com jogos com autoridade, né, sem ser amplamente superior. Contra a Inter, sim, foi superior, bem superior. Contra o Al Hilal, um jogo parelho. Depois um jogo ruim, um jogo com um quê de covardia contra o Chelsea, um Chelsea jogando muito bem. Não dá para tirar o mérito do Chelsea. Não dá para fazer o discurso rubro-negro de que nós entregamos a vitória para ele, não, eles conquistaram a vitória. O Fluminense saiu da Copa do Mundo com uma derrota e a gente imaginava que o Campeonato Brasileiro, não que fosse fácil, porque não é, mas que o Fluminense teria um desempenho semelhante ao da Copa do Mundo, né? Com muita entrega, com muita proximidade entre os jogadores, taticamente nada sensacional, mas ok. E o que a gente vê é uma tragédia, cara. E eu não vou fazer o discurso que eu já li em rede social, porque desde que o Soteldo estreou, o Fluminense não ganhou mais. É verdade, mas não é só por culpa do Soteldo. É muito por culpa do Soteldo, não contra o Chelsea, que ele entrou lá no finalzinho, mas contra o Cruzeiro ele não jogou absolutamente nada e ficou 65 minutos em campo. Contra o Flamengo entrou no finalzinho, mas aí o Fluminense foi muito covarde. E hoje novamente foi titular. Até foi melhor do que contra o Cruzeiro, mas muito longe de ser um jogador que tem alguma importância. E pior que isso, o Fluminense não tem nenhuma importância para ele, porque ele perde a bola, perde, pressiona, não existe com o Soteldo. Ele perde e fica parado, olhando os outros. E quer bola no pé. O Martinelli no segundo tempo faz um lançamento longo, forte, né? Forte demais, a bola sai pela lateral. Ele reclama muito que ele quer a bola no pé. Irmão, quer a bola no pé, corre para pegar a bola. Dá a opção de passe, né? De passe curto e não sair correndo para trás do lateral e a bola ter que vir por cima, porque às vezes vai errar. Um passe curto é muito mais simples. Mas a derrota de hoje, meus amigos, o vexame de hoje, a vergonha de hoje, não passa por nenhum dos jogadores. E aí você vai dizer, Alexandre, você tá maluco? O Fábio tomou um frango, o Martinelli errou o passe, entregou a bola no pé do Vitor Roque no segundo gol. Como que você pode dizer que não passa por jogadores? Não passa. Os lances dos gols, sim. Foi o frango do Fábio. E sim, o Martinelli deu um passe horroroso, né? Culpa toda do Martinelli no segundo gol. Mas a forma que o Fluminense joga sem nenhuma... Você não vê absolutamente nada treinado, você não vê absolutamente nada que você vai falar, isso aí é o dedo do técnico, a não ser todo escanteio cobrado curtinho, menos um, que o Fuentes cobrou até bem. É só isso que o Fluminense tem. Vai lá na direita, cobra o escanteio curto, o Soteldo leva no fundo e tenta cruzar. Na primeira conseguiu cruzar, na segunda abafaram o cruzamento dele e não tem nenhuma outra saída, nenhuma outra estratégia, nenhuma outra possibilidade de se fazer uma coisa diferente, porque o técnico é limitado, é incapaz de fazer o time ter um padrão de jogo. Ele não consegue manter sequer a formação tática do time. E aí fica variando como se fosse um gênio, um professor Pardal, né? De acordo com o time tal, boto 2 zagueiros, de acordo boto 3 zagueiros, né? Boto 2 atacantes, boto 3 atacantes e muda o tempo inteiro os jogadores. E aí você não gera entrosamento, você tem uma série de problemas. Né? E hoje em específico, os jogadores correram, sobretudo no primeiro tempo, correram muito. Eu dizia na live, o time está correndo, o time está tentando, mas corre errado, né? É um bando em campo e acha um gol. Né? Acha um gol por quê? Porque vem um cruzamento do Soteldo de canhota, né? Que é um cruzamento ruim. Né? O Freitas ele estica a perna para tentar dominar ou tentar tocar para alguém
E o Facundo Torres faz a cagada de chutar a perna do Freitas. Pênalti claro. O Cano, que não é um bom batedor de pênalti, bateu bem, né? A bola alta, foi meio no meio do gol e tal, mas o goleiro sempre escolhe um canto, a bola foi lá em cima, gol do Fluminense. Eu imaginava naquele momento que o Fluminense fosse ter uma tranquilidade, né, depois do primeiro gol, mas o que a gente viu foi justamente o contrário, um time tenso, um time nervoso, um time sem ideias, um deserto de ideias. O Fluminense fazendo uma coisa que o Palmeiras não aproveitou nem no primeiro nem no segundo tempo, mas principalmente no primeiro que o Fluminense fez mais, de sair com os três volantes para marcar alto. Ficava um buraco atrás dos três volantes, entre os três volantes e a linha de quatro, né, que acabava virando linha de seis, porque os extremas o Renato fazia com que eles virassem auxiliares de lateral, e aí ficavam os três volantes lá na frente, o Cano de um lado para o outro, que nem um limpador de para-brisa, e um buraco gigantesco entre as linhas. E o Palmeiras não se aproveitou disso. E aí lá no final, o Serna tenta fazer uma marcação-pressão, ele vai sozinho, e aí ele tem que voltar. E nisso que ele volta, ele não chega a tempo, né, de atrapalhar o cruzamento. A bola vem lá da esquerda, sobe. O Maurício está colado no Freitas, ele se descola do Freitas, o Freitas fica olhando a bola, marcando a bola, que é um erro que acontece no Fluminense há mais de 10 anos. Entra técnico, sai técnico, isso não muda. Desde o Gum eu falava isso, que o Gum marcava a bola nos cruzamentos, né? E aí o Maurício se descola, toca de cabeça, a bola vai em cima do Fábio, mas o Fábio acaba botando a bola para dentro do gol. Um frango, sim, sem dúvida. E aí eles empatam no finalzinho. Já era um resultado muito ruim, né? O Fluminense que já vinha de 3 derrotas, né? Uma no Mundial, 2 no Brasileiro, mas podia ficar pior. O time vai para intervalo, volta sem mudança, né? E a conversa com o Renato Gaúcho, não sei qual foi, eu sei que o time piorou. O Palmeiras melhorou, porque o Abel, eu ia chamar de Abel Braga, mas Abel Ferreira, consegue fazer a leitura do jogo, melhora o posicionamento dos seus jogadores, o Palmeiras melhora, mas não a ponto de assustar muito o Fluminense, né? Marca mais, tem um pouco mais de posse de bola e tal, mas sem grandes sustos. E aí o Martinelli comete o erro fatal, né? Ele vem para receber, tem o Thiago Silva, tem o Freitas, os laterais eu sei lá onde eles estavam, que não estavam ali para dar opção de passe, sem querer passar pano para o Martinelli, né, que errou e errou feio, mas isso também ajuda no erro. E aí vem dois jogadores, Vitor Roque mais um, que eu não me lembro quem era, acho que, não sei, não era o Flaco entrou no lugar do Vitor Roque, não sei quem era. Mas vieram os dois, ele não tinha condição de fazer o giro, ele podia ter tocado no Thiago aqui, ele tenta o toque no Freitas aqui, só que toca errado, o Vitor Roque se antecipa, toma a bola, dá um drible de corpo desconcertante no Freitas, toca por debaixo do Fábio. E ali acabou o jogo. O Fluminense não tinha condições psicológicas, táticas, técnicas, o Renato começou a mexer, botou o Keno, aí jogou o Soteldo para o lado direito, aí o Soteldo demorou mais um tempão para sair, aí entrou o Ganso, entrou o JK completamente enlouquecido, ensandecido, né, para tentar fazer um gol no seu retorno. O Thiago Silva foi para o ataque, até deu um passe que seria uma assistência para o Hércules, mas o Hércules acabou não chutando bem, chutou pelo lado. E foi, na real, assim, pouquíssimas chances. Teve uma bola que bateu no Everaldo, sobrou para o JK chutou em cima da zaga. O Fluminense não criou grandes oportunidades, né? Foi mais no bate-rebate. E acabou que a vitória do Palmeiras foi uma vitória justa, porque chutou muito menos que o Fluminense. Teve um momento que estava 14 finalizações do Fluminense contra 8 do Palmeiras. Só que de 8 eles botaram 2 na casinha. Ah, com falha dos jogadores do Fluminense? Sim, mas botaram 2 na casinha. O que não dá, meus amigos, é para que a gente tenha um técnico que não consiga repetir uma escalação porque ele não quer. O que não dá é para a gente ter um técnico que não leva nem para o banco o Lescano e o Lavega. O que não dá é a gente ter um técnico que devolve Riquelme, Felipe, Isaac e Wallace para o Sub-20, para disputar a Taça Otávio Pinto Guimarães e tentar, quem sabe, talvez, uma classificação, que aliás eu nem sei quanto que foi o jogo, Fluminense e Palmeiras, para a próxima fase
do Campeonato Brasileiro Sub-20. O que vale o Campeonato Brasileiro Sub-20 quando você compara, né, com o Campeonato Brasileiro principal, é que você pode ter o Riquelme Felipe sendo muito útil e hoje seria muito útil. O Riquelme Felipe é muito mais jogador que o Soteldo, infinitamente mais jogador que o Soteldo. Mas parece que não para o Renato. Renato é Soteldo e mais 10. Como em 2008 era o Perigor e mais 10. Né? Todo mundo ele mexia, mas o Perigor estava sempre lá. Então não dá para o Fluminense ter um técnico com tanta incapacidade. O Mano Menezes, tão marrento quanto, mas que jogou futebol bem. Né? O Mano Menezes não jogou nada de futebol, o Renato foi um craque como jogador e é um técnico medíocre, com 25 anos de carreira, 4 títulos muito importantes, é verdade, 2 Copas do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa, mas são 4 títulos em 25 anos. Né? E uma marra que impede que ele enxergue o elenco que ele tem e as possibilidades que ele tem. Domingo contra o Flamengo, quando terminou o jogo, eu falei, olha, na quarta-feira vai ser outra porrada contra o Palmeiras e no domingo vai ser outra porrada contra o São Paulo. É só esperar que o Renato Gaúcho vai nos colocar muito perto do Vasco na tabela de classificação e pior, ou tão ruim quanto. Semana que vem tem um jogo contra o Inter subindo de produção e o Fluminense pegando o Inter pela Copa do Brasil, que dá uma premiação gigante, mas se bem que dinheiro é uma coisa que não adianta o Fluminense ter porque ele não sabe usar. Cadê as contratações? Mário Bittencourt, todo mundo se reforçou, menos o Fluminense, e ainda perdemos o Arias, e aí realmente você não tem culpa, né? Porque o Wolverhampton foi lá e pagou mais do que a multa rescisória do Arias. Então, meus amigos, uma quarta-feira trágica, o Fluminense toma virada do Palmeiras, o Bragantino toma virada do Flamengo, e nós tricolores ficamos com cara de tacho. Parabéns aos 21 mil heróis que foram ao Maracanã aturar um time treinado pelo eterno estagiário Renato Gaúcho. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.